Uma saudação a todos. Meu nome é Emerson Borges, sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou o escritor desse livro, A Bíblia sob Escrutínio. Sou o criador desse canal no YouTube, como também do Instagram, do site e da página no Facebook Deus e Homens. E hoje vamos falar sobre o livre-arbítrio. Será que existe esse conceito de livre-arbítrio na Bíblia? Os povos da antiguidade, inclusive os gregos e os romanos, não raro achavam que o destino de uma pessoa, especialmente a duração de vida dela, era determinado de antemão pelos deuses. A mitologia grega, por exemplo, representava o controle do destino do homem por 3 deusas. Cloto, que é a fiandeira, que fiava o fio da vida. Láquesis, que era a distribuidora de sortes, que determinava a duração de vida da pessoa. E Atropos, a inflexível, que cortava a vida quando expirava o tempo. Encontra-se uma tríade similar entre as deidades romanas. Segundo o historiador judeu Flávio Joséfo, que viveu no 1º século de nossa era, os fariseus, que eram a seita que existia ali entre os judeus, procuravam harmonizar a ideia do destino com sua crença em Deus. Nas páginas da Bíblia, a habilidade do Deus bíblico de predeterminar ou saber de antemão é claramente expressa. O próprio Deus bíblico apresenta como prova de sua divindade esta habilidade de saber de antemão e de predeterminar eventos de salvação, de libertação, de julgamento, de punição, e daí fazer com que tais eventos se concretizem. Tal suposta presciência e predestinação divina formam a base das ditas profecias divinas. Segundo os religiosos defensores do conceito de predestinação, a perfeição de Deus exige que ele seja onisciente, quer dizer, que saiba de tudo. Não apenas com respeito ao passado e ao presente, mas também com respeito ao futuro. Segundo esse conceito, não ter ele presciência de todos os assuntos em seus mínimos detalhes evidenciaria imperfeição. A Bíblia apresenta vários casos em que o Deus bíblico supostamente sabia de antemão o proceder de certas pessoas, de certas nações, ou até mesmo de toda a humanidade. Existem vários relatos em que o Deus bíblico supostamente predestinou o fim dessas pessoas. Podemos citar aqui alguns exemplos, como, por exemplo, a destruição da humanidade no dilúvio, a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, e até mesmo a destruição de Jerusalém, por 2 vezes. São exemplos em que o Deus bíblico prevê, predetermina de antemão que haveria essas destruições e ele faz com que essas destruições ocorram. Mas observamos que a predestinação do Deus bíblico vai muito além de envolver nações, ou grupos de pessoas, ou toda a humanidade. Nós observamos vários relatos na Bíblia em que o Deus bíblico, supostamente, ele prevê o destino de pessoas individuais. Por exemplo, os gêmeos Isaú e Jacó, segundo o relato bíblico, tiveram o seu destino previstos pelo Deus bíblico, antes mesmo deles nascerem. Isso está claramente relatado na Bíblia. O faraó do Egito é um outro exemplo clássico, onde o relato bíblico diz claramente que Deus
endureceu o coração do faraó. Temos também o relato de Sansão, de Salomão, do rei Josias, de Jeremias, Ciro, João, o batizador, Judas Iscariotes e até mesmo o próprio Jesus Cristo. Todos esses são exemplos de pessoas na Bíblia que claramente o Deus bíblico ele predestina o que ia acontecer na vida dessas pessoas. Inclusive, nos casos de Esaú e Jacó, Sansão, Jeremias e João o batizador, o Deus bíblico supostamente predestinou detalhes de sua vida antes mesmo do nascimento destes. Exatamente. Antes deles nascerem, o Deus bíblico já deu detalhes do que ia acontecer na vida dessas pessoas. No relato de Esaú e Jacó, a presciência do Deus bíblico determinou ou pré-determinou qual dos grupos nacionais que iriam descender deles obteria uma posição dominante sobre o outro. Isso mesmo, você pode observar isso na sua própria Bíblia. Abra aí a Bíblia que você tem em casa, no livro bíblico de Gênesis, capítulo 25, versículo 23 a 26. Nesse relato, fica claramente explícito que os descendentes de Jacó iriam dominar ou se sobrepor aos descendentes de Esaú. Inclusive foi previsto que Jacó receberia o direito de primogenitura da parte de Deus. Ele iria ser o escolhido para receber essa bênção da primogenitura no lugar do seu irmão Esaú. Desta forma, o relato bíblico deixa bem claro que Deus ele predestinou o destino dos descendentes tanto de Esaú como de Jacó. Ele predestinou que os descendentes de Jacó iriam se sobrepujar aos descendentes de Esaú. Ele predestinou que Jacó receberia o seu direito de primogenitura no lugar de Esaú. Tudo foi predeterminado. Quando o apóstolo Paulo fala sobre o amor de Deus por Jacó e por sua descendência, que seriam os israelitas, e fala sobre o seu ódio por Esaú e por sua descendência, que seriam os edomitas, fica claramente expresso aí no relato que o Deus bíblico já tinha uma opinião sobre os gêmeos antes deles nascerem. Ele, evidentemente, segundo o relato bíblico, já sabia o fim de cada um. E por isso ele já passou a amar um e a odiar o outro, antes mesmo deles nascerem. Fica claro aí, nesse relato de Esaú e Jacó, que o conceito de livre-arbítrio não se encontra na Bíblia. Muito pelo contrário, a Bíblia mostra claramente que o Deus bíblico, supostamente, ele já sabe qual será a reação das pessoas na sua vida, qual será o destino final de cada pessoa. E ele já ama um e odeia o outro, né? Antes mesmo da pessoa nascer. Tem até um texto bíblico, um salmo, que fala que o Deus bíblico conhece a pessoa desde o ventre da mãe. Então ele já conhece a pessoa, já sabe as inclinações dessa pessoa, que decisão ela vai tomar. Tem um texto no livro de Isaías que fala que Deus desde o princípio conta o final. Então ele já sabe tudo de antemão. Então a Bíblia, se a pessoa que segue a Bíblia, o religioso que diz seguir a Bíblia, ele encontra claramente expresso nas páginas da Bíblia o conceito de predestinação, o conceito de destino, e que tudo está nos planos de Deus. O clássico caso
onde o Deus bíblico endurece o coração de Faraó, do faraó do Egito, ilustra bem essa questão. Nesse relato, Moisés é incumbido de avisar ao faraó que se ele não libertasse os israelitas, ele sofreria terríveis consequências. No caso, as pragas que Deus enviaria ao Egito, né? As famigeradas 10 pragas do Egito. Porém, se você observar no relato, o próprio Deus disse a Moisés, em Êxodo capítulo 4, versículo 21, que ele iria endurecer o coração de Faraó. E segundo a continuação do relato, em Êxodo 9, 12, acontece exatamente isso. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Deixou o coração de Faraó obstinado. Você aí, religioso, que está me vendo, e que defende o conceito de livre-arbítrio dado por Deus, como que você me explica esse relato? Como que você consegue conciliar o livre-arbítrio com esse relato onde Deus claramente ele endurece o coração de Faraó? Você entendeu bem a questão? Moisés foi pedir a Faraó para deixar os israelitas saírem do Egito, mas Deus endureceu o coração de Faraó. Se existe livre-arbítrio, por que Deus faria isso? Você percebeu que Deus violou o suposto livre-arbítrio do Faraó? Deus iria endurecer o coração de Faraó. Que sentido tem isso? Se Deus iria endurecer o coração de Faraó, para que Deus enviou Moisés ali para pedir a Faraó para libertar o povo? Você consegue perceber nesse relato como que o Deus descrito na Bíblia parece uma criança mimada, que fica brincando com os seres humanos como se fossem bonecos, marionetes em suas mãos? Se o Faraó não iria libertar o povo, mesmo que ele quisesse libertar, ele não iria libertar, porque Deus iria endurecer o coração dele. De que adiantaria Moisés ir lá pedir isso? Com certeza não ia adiantar nada, como realmente, segundo o relato bíblico, não adiantou nada. Ele foi lá à toa. Para quê? Só para fazer aquele teatrinho ali para o Deus bíblico? Então veja que o livre-arbítrio não se encaixa de maneira alguma nesse relato. Essa reação de Faraó iria manter os israelitas por mais tempo em escravidão. Ia causar sofrimento aos israelitas e também aos egípcios, que sofreriam as supostas pragas. Então, para que isso? Deus chegou a matar todos os primogênitos do Egito, inclusive muitas crianças, porque muitas famílias egípcias estavam começando ali, e às vezes o primeiro filho deles era um neném. E ele infligiu essas pragas terríveis aos egípcios. Você aí, religioso que está me vendo, consegue entender esse relato de forma lógica? Consegue conciliar esse relato com o livre-arbítrio? Mesmo que Faraó quisesse libertar o povo, ele não conseguiria fazer isso. Ele estava predeterminado ou predestinado, porque Deus endureceu seu coração, segundo o relato bíblico. Ele não tinha escolha. Mesmo que quisesse fazer algo bom, não conseguiria. Portanto, qualquer religioso que ler a Bíblia de forma imparcial vai chegar à conclusão de que não existe esse conceito de livre-arbítrio na Bíblia. Segundo a Bíblia, Deus é onisciente, sabendo de antemão as decisões que uma pessoa tomará e o que vai acontecer na sua vida. Alguns relatos na Bíblia, onde o Deus bíblico coloca uma opção de escolha para o ser humano, como, por exemplo, ele falou para a nação de Israel, põe diante de ti a bênção e a invocação do mal. Escolhe aí. Esses relatos, eles são contraditórios
com a questão da onisciência de Deus. Não faz sentido, é incoerente. Relatos bíblicos que mostram também Deus se arrependendo de fazer alguma coisa, são relatos que são incoerentes, contraditórios com a onisciência de Deus. Como, por exemplo, o relato do dilúvio, né, que Deus fala, eu me arrependi de ter feito o ser humano. Isso não combina com o conceito de onisciência. Né? Nós vemos aí uma contradição, uma incoerência enorme. Além disso, analisando a onisciência de Deus claramente expressa na Bíblia, fica claro que o Deus bíblico onisciente já sabia que o primeiro casal humano iria comer do famigerado fruto proibido e iria introduzir o pecado no mundo, trazendo dor e sofrimento a toda a humanidade. Portanto, você aí, religioso, se você realmente acredita na Bíblia, é um seguidor da Bíblia, então para você, toda a morte, doença, guerra, fome, angústia, tudo de ruim que aconteceu na história da humanidade, segundo a Bíblia, estava no plano de Deus. Deus, sendo onisciente, ele já sabia de tudo isso. Ele já sabia de todo esse desfecho. Então, tudo está dentro da vontade de Deus. O Deus bíblico predestinou tudo isso. Assim, em última instância, o Deus bíblico é a causa de todo o mal existente. É esse o Deus que você adora? Bem, esse era o assunto que nós iríamos analisar hoje. Se você chegou aqui, é porque você gostou. Então, não deixe de dar o joinha aí no nosso vídeo. Estoure esse like aí para nós. Comente aí o que você achou, o que você pensa sobre esse assunto. Deixe seu comentário aí. Compartilhe com seus contatos. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Eu já observei no analítico que mais da metade das pessoas que acompanham nossos vídeos não são inscritos em nosso canal. Então se inscreva. Tá vendo esse quadradinho aqui, ó, no cantinho? Clica nele aqui, se inscreva em nosso canal e acione o sininho de notificações. Todo sábado às 11 horas nós subimos um vídeo novo. Se você acionar o sininho de notificações, você será avisado. Se você desejar adquirir o meu livro, eu vou deixar como sempre os links aonde você pode adquirir o meu livro. O meu livro é vendido nos principais sites de venda online do país, como a Livraria Cultura, a Amazon, Submarino e até mesmo no meu próprio site. Você pode comprar o meu livro diretamente do meu site. Conheça meu site www.deusehomens.com.br. Se você desejar assistir os outros vídeos do nosso canal, eu vou deixar como sempre aqui também na descrição os links dos mais de 60 vídeos que nós já fizemos em nosso canal. No mais, eu desejo uma excelente semana a todos e até nosso próximo vídeo.